Bom, meus caros, vamos continuar com as últimas, temos muitas em atraso, e, claro, esta que estão aqui a ver ao meu lado, o Cláudio Valente, um aluno que parecia que também era brilhante, que se formou com média 19, mas que as coisas não lhe correram bem na sua vida, e é tudo o que se sabe. De resto, há uma data de perguntas que não foram respondidas. Como sabem, um dos meus hobbies, um é a música e o outro é a criminologia. Eu, aos 14 anos, 13 anos, já tinha lido todos os livros de Sherlock Holmes, Agatha Christie, por aí fora, e realmente é um assunto que me apaixona. Quem me seguiu nos últimos anos, em que houve aquele problema com aquele homicida triplo, Pedro Dias, que está preso ainda, nós seguimos isso a par e passo, e aqui temos um caso que também não é fácil de perceber, aliás, é tão fácil que é estranho, que é o caso do Cláudio Valente, o tal português, 48 anos, que foi encontrado morto, afinal tinha morrido 2 dias antes do dia em que foi encontrado, ou seja, provavelmente morreu no mesmo dia em que matou o outro investigador português, o Nuno Loureiro. Bom, há muitas perguntas que se podem aqui fazer, não vou, fazê-las porque há realmente muitas. Isto não me parece que seja tão fácil como está a ser pintado. Foi encontrado morto, como? Por que razão fez aquilo? Não há respostas. Atingiu 11 pessoas na universidade que tinha frequentado há muitos anos antes e conseguiu fugir, entrou por uma rua esconsa que dava acesso às residenciais dos estudantes. Aquilo tem 1200 câmaras, afinal de contas não havia nenhuma ali, e ele sabia isso. Depois assassinou o investigador português e também não se sabe porquê, não se explica nada. Quem faz o que este serial killer fez, com aquele grau de frieza e de planeamento, não suicida 2 dias depois, ou melhor, 2 dias depois do primeiro ataque e no mesmo dia, sabe-se hoje, em que assassinou o Nuno Loureiro. Mesmo que se suicidasse, neste caso, o normal seria deixar uma explicação para que se conhecessem as suas razões. Mais depressa se entregaria numa esquadra, por exemplo, e ficaria na história como mais uma celebridade, como aquele que matou, por exemplo, John Lennon. Isto foge a todos os padrões dos homicídios em série, pelo menos daqueles que eu conheço e que tenho visto, mas deixem a vossa opinião nos comentários. E nos comentários há muitas opiniões, algumas delas estão muito próximas daquilo que eu penso, mas não posso revelar. Leiam os comentários aqui que encontram algumas justificações bastante mais plausíveis, que envolve, por exemplo, serviços secretos, e mais não posso dizer, e essas fazem bastante mais sentido do que aquelas que estão a ser dadas oficialmente. Ora, temos aqui uma nova polémica nas presidenciais, passa-se com Marques Mendes, M&M's, como eu chamo, recebeu alegadamente mais de 300 mil euros de uma das maiores empresas de construção civil do país, mas realmente recebeu 700 e tal mil, segundo diz o Sábado, em 2 anos. E no âmbito de um contrato com essa tal empresa, um contrato de consultadoria ou consultoria até agora desconhecido. Ainda por cima é uma consultoria não jurídica, portanto, se não é jurídica é técnica. Se é técnica, ou, uma vez que se trata de uma grande empresa de construção civil, de obras públicas, ou será consultoria em termos de engenharia civil, ou engenharia mecânica, ou outro tipo de engenharia qualquer, e não parece que o Marques Mendes seja engenheiro de coisa nenhuma, só se for engenheiro de ligar números de telefone, os números de telefone que ele tem na sua agenda, de gente poderosa que possam desencalhar ou, como é que se diz, descongelar alguns negócios. Eu não quero nem pensar nisso, porque isso seria lobby, e o lobby em Portugal é proibido ainda. A lei do lobby ainda não foi aprovada na Assembleia da República, já foi chumbada uma vez ou duas, e portanto não se pode fazer lobbying em Portugal. Isso é proibido. Mas de outra maneira também não percebo como é que ele foi buscar esse dinheiro todo, 700 mil euros segundo a Sábado, pelo menos já confirmados 300 mil de uma construtora, quando ele não percebe nada de construção. Portanto, deixo para vocês darem a vossa opinião, porque isto é demais chocante. E na sexta-feira foi o último dia, um dia muito triste para a esquerda, mas já não à esquerda, último dia da MÉ. A MÉ, como sabem, é Mariana de Esguelha, deputada única que veio substituir um grupo parlamentar, já de ser pequeno, que era o BE, o Berloque de Esquerda. Como eu digo, leva saudades, que é coisa que cá não deixas. Uma frase de um grande ator português dos anos 40,
ou foi de António Silva, ou foi do seu colega, até penso que terá sido do Vasco Santana. Leva saudades, Mariana Desguelha, que é coisa que cá não deixas. Dois apontamentos rápidos para perceberem o estado em que chegou este país. O antigo diretor da Casa do Gaiato de Loures usou verbas de instituições de solidariedade social para financiar uma vida de luxo, é o que diz o Sol. E, melhor, padre e namorada, parece que tinha uma namorada ao padre, condenados à prisão por desviar quase 800 mil euros de instituições. Isto é o que se vê. A seguir, médico português condenado por pornografia infantil na Suécia exerce em Portugal. Diz que tem preferência por meninas antes de entrarem na puberdade e assistiu a vídeos de violação de menores. Isto é dito pelo Express Zero, pelo Expresso. Estão a ver que isto não é fake news da minha parte, que eu não faço isso. Não é? Quando tenho dúvida sobre uma notícia, nem sequer ponho. Quando a notícia não tem o jornal, ou a rádio, ou a televisão, eu nem sequer a coloco. Recebo todos os dias dezenas e dezenas de notícias que não têm cabeçalho, não sei de onde é que aquilo vem, embora estejam escritas, enfim, profissionalmente e com design profissional, eu não ponho nada que não mostre a sua proveniência. Portanto, isto é uma notícia do Express Zero, do Expresso, e este de baixo é uma notícia do Sol. E isto mostra o estado de degradação moral a que chegou este país. Aqui está, Cotrim é candidato ao Príncipe Real e eu, diz Ventura, sou candidato ao Portugal Real. Vejam este vídeo, está aqui na minha página do Facebook oficial, João Tilly Oficial, e é brutal. No final, em desespero absoluto, a tremer, enfim, sem controlar as suas emoções, Judas Cotrim Figueiredo acaba por acusar André Ventura de ter votado em Sócrates em 2005, ou 2004, por aí, uma coisa assim, 2005. Acusa-o disto, mas não pode ter sido em 2005 porque ele é primeiro-ministro desde 2004, portanto pode ter sido em 2004. Acusa-o disto, isto não tem pés nem cabeça. É verdade que Sócrates enganou muita gente, também me enganou a mim, mas eu nunca votei nele. Portanto, o facto de a gente dizer que, olha, fulano bem me enganou, é sinal que nós tínhamos alguma simpatia ou até acreditávamos nele quando o conhecemos, mas depois, com a continuação, olha, por exemplo, como o Capitão Iglo, não é? Como o patrão das vacinas, o diretor ou presidente das seringas, ao princípio, toda a gente dizia que ia ganhar de longe, porque ele tinha 40 e tal %, porque ele tinha sido o presidente das seringas e tinha feito um bom trabalho, que antes estava lá um boy do PS que fazia o jogo do PS, do Berloque da Canhota, na altura ainda havia, agora já só há a Mariana Desguelha, e, como sabem, era um tipo que era do PS, mas que fazia parte da campanha da Marisa Matias para as presidenciais, salvo erro, era isto, era um socialista de extrema esquerda, como há vários no Partido Socialista, não é? A filha do Adriano Moreira, teve uma filha daquelas, e há outros, Pedro Delgado Alves, há mais alguns socialistas que deviam estar no Bloco de Esquerda, porque são mais à esquerda do que próprios bloqueiros, mas enfim, enganaram-se no partido e agora também já é tarde para voltar atrás, eu percebo isso. Aqui está o debate de Ventura Cotrim na minha página, na íntegra. E temos aqui mais uma do Express Zero, num debate com muitos maus argumentos, Cotrim conseguiu melhores do que Ventura. Claro, isto é o Express Zero, o ex-imprensa zero. É a imprensa zero, ex-imprensa, agora é a imprensa zero. A sério, digo eu, vocês são anti-chegas falidos e não têm mesmo noção do ridículo, pois não? Pois não, não têm mesmo noção do ridículo, não há dúvida. O sorriso de Ventura diz tudo. E cá temos esta pouca vergonha, não é? Diz o sábado, 709 mil que Marques Mendes não esclarece. 709 mil. Em causa estão rendimentos como consultor da Abreu Advogados, é tal empresa que vos falei há pouco, de obras públicas. Também não diz quem são os clientes da LS2MM, M&M's é ele, a sua empresa familiar, mas revelamos a identidade de um deles, lá está, que é aquele que já falámos, um empresário da construção civil, e ainda a pegada judicial e fiscal do candidato apoiado pelo governo. Reparem, ele recebia 5 mil euros por mês, mas ninguém sabe de quê, porque ele era um consultor não jurídico e muito menos técnico. Se fosse jurídico ainda se percebia que ele é advogado, técnico não se percebe, como há pouco disse, não percebe nada de engenharia, só se for da tal engenharia de discar números e ligar para os amigos. Como é que vai acabar?
vai acabar como a do Montenegro, que é bola. Vão-lhe fazer mais uma... Os seus amigos vão-lhe propor mais uma investigação para o futuro, mas o que interessa é o que está no passado, não é o que está no futuro. E portugueses acham que Ventura... Portugueses acham que Ventura está a ter a melhor prestação dos debates, mas isto é exatamente o contrário do que dizem os comentecos, os opinecos, os jornalecos e outros badamecos, não é? A maior parte dos inquiridos dá ao Presidente do Chega a nota mais alta, à frente de Marques Mendes e de Cotrim, mas é óbvio que os comentecos todos dizem o contrário. Isto mostra bem o desfazamento total entre os comentecos do regime corrupto e o povo português que diz a verdade. Há tantos traficantes de droga no Mediterrâneo que a polícia lhes chama os ratos. Os ratos. Mas reparem que há ratos em todo lado, meus caros. Os piores são os que tentam desesperadamente enganar o povo. Os piores ratos. Todos os dias, com a propaganda dos seus donos. Eu devia ter dito dos seus patrões, mas pronto. Chamam-se jornalecos, comentecos e opinecos e outros badamecos completamente capturados pela escardoida woke. E paga pelas ONGs de Soros, ou quem as suas vezes fizer. Não gostam disto, mas olhem, têm que ler. E aqui, meus caros, eu digo, aqui batemos mesmo no fundo. O Estado não sabe, nem imagina, leiam o que está aqui em baixo, quantos são, nem onde vivem os imigrantes. Isto é uma notícia, meus caros, como vem do Expresso PT, é uma notícia de há um dia, portanto, de anteontem. O Estado não sabe quantos são os imigrantes, nem onde vivem os imigrantes. Claro que só numa rua vivem 100 mil, só num apartamento vivem 4 mil, sabemos essas poucas vergonhas todas. É claro que isto parece tão mal, cheira tão mal e é tão mau que alguém teve que investigar. E chegou-se à conclusão que o próprio INE suspendeu estatísticas e reavalia dados. Ou seja, todos os dados com que nós fomos bombardeados até hoje, aqueles que diziam que eram 400 mil, aqueles que diziam que afinal são 600 mil, aqueles que diziam que é 1 milhão, 2 milhões, 1,5 milhão, tudo isso é falso porque ninguém sabe quantos são. Não estou a dizer que são poucos nem que são muitos, estou a dizer que ninguém sabe quantos são. O próprio Instituto Nacional de Estatística veio agora dizer e revelar que ninguém sabe quantos imigrantes há. Mas não fazem uma pequena ideia. Podiam fazer uma estimativa. Não, recusam-se a fazer uma estimativa. Imaginem. Portanto, o erro é maior do que centenas de milhares. Eu até me atreveria a dizer o erro há de ser maior do que 1 milhão. E no meu vídeo a seguir eu explico isso, tintim por tintim. Agora, eu digo o seguinte. Ninguém acredita nisto. Depois de tantos anos a dizerem-nos que eram os imigrantes que pagavam reformas dos nossos pais, que se não fossem os imigrantes nós morríamos à fome, se não fossem os imigrantes este país parava de produzir, não tinha produção, não há quem queira trabalhar. Como é que é possível que de um ano para o outro não haja quem queira trabalhar em Portugal? Tenham desaparecido todos os trabalhadores e os únicos trabalhadores que existem são os imigrantes. Claro que ninguém acredita nisto, nenhuma pessoa com 2 dedos de testa acredita nisto, mas esta gente pensa que nos engana a todos, pensa que nós somos todos estúpidos, somos todos atrasados e portanto dizem o que querem. Só que agora foram finalmente, tarde, mas vale mais tarde do que nunca, foram finalmente desmentidos. Reparem, ninguém sabe quantos são os milhões de imigrantes que estão em Portugal. Mas a esquerdoida consegue garantir aos otários que são estes imigrantes, que ninguém sabe quantos são, que nos mantêm a nossa segurança social. Só falta terminar a frase. Mantém-nos a nossa segurança social, mas em colapso total. Meus caros, a segurança social e não só, também o SNS, também as escolas, está tudo no extrator final. Se entram mais imigrantes, isto para mesmo. Aliás, até já está parado, não é? No Amadora Sintra são 15 horas de espera. Por que será? As escolas estão a abarrotar. Por que será? 19, até há quem diga 90, mas isso enganou-se, 19 nacionalidades diferentes numa escola em Lisboa. Como é que é possível? Quando tudo se acabar em Portugal, os 50% de portugueses ainda alienados pelo escardume televisivo, porque ainda há metade da população que se deixa enganar pelo escardume televisivo, porque, enfim, jornais já ninguém os lê, graças a Deus, esses 50% de portugueses acordarão finalmente do seu sono profundo, eu até diria letárgico, de 50 anos. Como é que é possível
tanto estudo, e vamos ver um agora a seguir, baseado em números que agora o próprio INE vem dizer que são falsos. Não levem estes números a sério, porque estes números são falsos. Mas, entretanto, já se fizeram dezenas, centenas de estudos pagos a peso de ouro que apareceram nos jornais do regime a dizer que os imigrantes é que salvam a vida aos portugueses. Como é que é possível? Os imigrantes é que pagam a segurança social. Meia dúzia de imigrantes que trabalham legalmente, talvez 400 mil, a ganharem um ordenado mínimo de 800 e poucos euros, a pagarem 11%, que são 88 euros, 400 mil pessoas alguma vez sustentam a segurança social? Nem um dia, todos juntos a trabalharem um ano inteiro, não sustentam a segurança social nem um dia. Mas vêm-nos dizer que são esses que nos salvam a vida, e se não fossem esses, Portugal já tinha ido ao fundo. São uns palhaços, meus caros, são uns palhaços. E cá está o meu vídeo em que eu digo isso tudo. São 4 minutos, vale a pena ver, é muito rápido, não posso pô-lo aqui, só não fazemos outra coisa, mas eu digo basicamente aquilo que eu disse e mais algumas coisas. Ninguém faz a mínima ideia de quantos imigrantes estão em Portugal. Portanto, todos os estudos que vocês leram, todos os estudos que as televisões vos mostraram, jornais, revistas, as rádios referiram, todos estes estudos são zero, porque são baseados em dados falsos. É o próprio INE que o diz. Meus caros, não levem a sério os números que nós dissemos até agora, porque eles são todos falsos. Nós estamos ainda hoje a receber dados de 2024. Nós não fazemos a mínima ideia de quantos imigrantes havia em Portugal em 2024 e estamos em 2026, às portas de 2026. Portanto, meus caros, se vos disserem que há 1,5 milhão, que havia 1,5 milhão de imigrantes em 2024, não acreditem, com certeza que havia muitos mais, e já ninguém tem a ousadia de vos dizer quantos imigrantes há em 2025, porque, pelas minhas contas, meus caros, serão para aí uns 3 milhões, e com o reagrupamento familiar de que falaremos no terceiro vídeo de hoje, esses 3 poderão triplicar, mas já lá iremos nos próximos vídeos. Isto não passa nas televisões, estas imagens, meus caros, não passam nas nossas TVs, mas passam em todas as outras. Não se sabe porque é que não passam cá. Isto é a Sky News inglesa a mostrar o que estão a fazer os agricultores em Bruxelas, os agricultores europeus em Bruxelas, meus caros, em protestos pelo trade deal entre os Estados Unidos e a América do Sul. Os agricultores em França descarregam uma variedade imensa de items, de objetos, nas ruas, em frente ao Parlamento, em frente à residência do Presidente Emmanuel Macron. É o que está aqui escrito, deixem-me ler, por favor, em frente, exatamente, entre eles pneus, couves e até manure. Manure quer dizer estrume. Descarregaram estrume em frente à residência oficial de Emmanuel Macron, a residência de férias. Está aqui, President Emmanuel Macron Holiday Home, including tires, que é pneus, cabbage, que é couves e hortaliças, and manure, que é o tal que vocês estão a ver, que é o tal estrume. Fizeram isto em frente à residência oficial do Presidente Emmanuel Macron, e olha, se querem saber a minha opinião, eu acho que ele não merece menos do que isto. O maior nevão do ano já encerrou as estradas, mas não é o nevão que as encerra, é a GNR, mas eles gostam de dizer isto. Eu farto-me de rir, ando há 30 anos a combater, mas isto está muito melhor agora, atenção, a combater o que aconteceu em 20 e tal anos, que foi a neve caía em farrapinhos como hoje, e as estradas ficavam fechadas. Mas não ficavam fechadas um dia, ficavam fechadas 2 ou 3 ou 4 ou 5, chegou a ficar fechadas semanas inteiras e a neve não era nenhuma. Hoje em dia realmente está muito melhor. Hoje fui ao Val do Rocinho, disse num vídeo anterior, vi-me grego para lá chegar, aquilo só mesmo com jipes 4x4, mas enfim, consegui passar para lá e para cá, não sabia que aquilo estava assim, se soubesse nunca me lá tinha aventurado, mas está muito mal, é só buracos no pavimento, está todo maltratado e depois tem muita neve, muita lama, tudo que se juntou agora com a queda desta neve. Mas é para dizer que agora está muito melhor, agora a neve cai e eles imediatamente, com o limpa-neves, como eu hoje vi tentam logo desobstruir a estrada, mas até aqui não foi assim. Nos últimos 2 ou 3 anos para trás, foi uma pouca vergonha aquilo que se fazia naquele centro de limpeza de neve. Fazia-se mesmo, era cera. Em vez de limpar a neve, fazia-se era cera.
Uma brasileira foi morta na Amadora, suspeita é a própria patroa. Este é um dos casos em que uma brasileira mata outra, mas é que sabemos que só pode ser mentira, porque o nosso presidente da política judiciária, não é da polícia, da política judiciária, vem dizer a todos os portugueses, semana sim, semana também, que os imigrantes não cometem crimes. É tudo mentira, uma falácia, é tudo um discurso de ódio. Quem comete os crimes, portanto, são os portugueses. Se os imigrantes, os estrangeiros, não cometem crimes em Portugal, e existem crimes todos os dias, então são os portugueses quem os comete. Aqui está um desmentido. Foi uma brasileira que matou outra, e ela já confessou. Mas isto... fiz um pequeno vídeo sobre isso, porque houve 3 notícias hoje de uma televisão que eu não posso dizer qual é, se não cortam o vídeo, que mostram exatamente o estado a que nós chegamos, o estado de criminalidade a que nós chegamos. Este foi apenas o primeiro. Uma brasileira mata outra brasileira, desmentindo o tal presidente da política judiciária, como já vos disse, que se farta dizer que os imigrantes não cometem crimes, e isto a poucos dias da chegada do marido e do filho desta. Ora bem, esta brasileira já tinha mandado vir o marido e o filho. O marido e o filho ficaram no Brasil, ok? E ela veio trabalhar para Portugal. Eu sei que acham isto estranho, mas eles têm uma cultura diferente da nossa. Nós, primeiro iam os homens, desbravar terreno, ver se arranjavam emprego, e quando arranjavam emprego mandavam vir a família. Foi assim que sempre fizemos nós portugueses, imigrantes. No Brasil não é assim, mandam as mulheres, não vou comentar, elas arranjam emprego e depois é que vai o marido e é que vão os filhos. Bom, ela tinha mandado ir o marido e o filho, e portanto esta senhora apenas já traria o marido e o filho só mais 2, ou seja, em vez de uma já estariam 3, multiplicando por 3 o número de imigrantes, no caso dela que era só uma. Perceberam este raciocínio? É muito simples. Se cada imigrante trouxer 2 pessoas para Portugal, e atenção que não são 2, a média que vão trazer é mais, porque mesmo que tragam só uma mulher, e notem o que eu vou dizer, os afegãos, os nepaleses, essas culturas têm várias mulheres, cada homem tem várias mulheres, tem as mulheres que quiser e que elas aceitarem e que ele puder manter, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, não se sabe, mas mesmo que traga só uma, traz os filhos dessa, não sei se traz os filhos das outras, também não sei se traz as outras. Imaginem um polígamo com 4 mulheres e com, vá lá, para não exagerar, 10 filhos, ele é 1, as 4 mulheres com ele são 5, e os 10 filhos com os outros 2 são 15, portanto 15 ou 16, como queiram, uma pessoa só, traz mais 15 atrás. Bom, mas não indo para esse ponto, que eu nem quero acreditar que isso possa acontecer, neste caso mais simples e que está aprovado, uma senhora trazia mais 2, portanto seriam 3. Se cada pessoa trouxer mais 2 pessoas, em vez de 3 milhões que devemos ter hoje, teremos então 9 milhões, é só multiplicar por 3 os imigrantes daqui a um ano. Se agora houver 3 e cada um trouxer 2, ok? Triplica. 1 que já cá está, mais 2 que traz, ficam 3. Se agora houver 3 milhões, mais 6 milhões que vêm, ficam 9. Eu sei que ninguém acredita nisto, e eu recuso-me a acreditar nisto, mas olhem, a matemática é só uma. Se cada um trouxer 2, se houver 3 milhões agora, passa a haver 9 milhões. Não é 6, é 9. Percebem? E a terceira notícia era esta. O dono e o braço direito do elefante branco recrutavam prostitutas no Brasil, que cumpriam horários de trabalho e tinham valores estipulados para cobrar. Não sei qual é a profissão delas, meus caros, porque a prostituição em Portugal não é uma profissão reconhecida. Ninguém pode descontar para a Segurança Social dizendo que é prostituta. Portanto, estas, que afinal não são 100, são 112, estas 112 mulheres estavam todas ilegais. Nenhuma pode dizer que era prostituta. Ok? Pronto. Então são 112 que não descontam para a Segurança Social. Sabem qual é a percentagem destas 112 mulheres imigrantes brasileiras que descontam, portanto, para a Segurança Social, como diz a extrema-esquerda? A percentagem é 0%. Nenhuma descontou 1 cêntimo para a Segurança Social. Portanto, as patranhas que a esquerda nos disse, aqui se prova que são completamente falsas. A esmagadora maioria dos brasileiros ou dos imigrantes não descontam para a Segurança Social pela simples razão de que do 1,5 milhão que diziam que era, que afinal não é, mas do 1,5 milhão que diziam que era, só trabalhavam 400 mil. Só 400 mil é que podiam descontar. Mas esses 400 mil não descontam que dê para os outros 1 milhão e 100 mil, para dar 1,5 milhão. Ok? Portanto, temos cá 1,5 milhão, descontam 400 mil, há 1 milhão e 100 mil que não descontam. Os descontos destes 400 mil não dão para o resto das famílias que eles trazem, ou dos conterrâneos imigrantes que cá estão.
Nem sequer para manter esse se dá, quanto mais para o resto dos portugueses. E aqui está então o caso em que de 112 trabalhadoras, nenhuma descontou um avo para a Segurança Social. Um avo, mas de certeza que vão ao médico. E então, mais nestas profissões, devem ir ao médico bastante a miúde. Portanto, elas vão ao médico, elas vão ao SNS, não vão de certeza às clínicas privadas, usam os nossos serviços sociais e serviços do Estado. E mais, muitas têm filhos, se não todas, e algumas têm mais do que um. Estão todos na escola, ninguém está em casa. Usam as nossas escolas, pagam, bola. Descontam, bola. Vão ao SNS, aos médicos, bola. Ok? Aqui está a prova de que a esquerda só nos mente. A esquerda, esquerdoida, como eu lhe chamo, só nos mente, mais nada. E ficamos por aqui neste vídeo. Quando alguém decide vir para Portugal viver, deve aceitar os nossos valores e tradições e não querer mudá-los. Esta é a frase deste grande homem que felizmente é seguido por cada vez mais pessoas. Estará já com 23, 24, 25, eu cá para mim, quando anunciam 23, eu já sei que são 30 ou mais, por causa daquele fenómeno da direita, como devem saber, da direita envergonhada. Têm vergonha de dizer que são de direita porque não sabem quem é que está do outro lado a fazer chamadas. E, portanto, nunca dizem que votam Chega. Portanto, há muitos que não dizem, não é? Muitos dizem, mas muitos também não dizem, com medo. Chama-se a direita envergonhada. E esse fenómeno faz com que, não só em Portugal, em todo lado, com que a extrema-direita, como eles chamam, mas é apenas a direita nacionalista e verdadeiramente portuguesa, nunca tenha nas sondagens realmente o valor que depois acaba por ter nas urnas, por causa desta direita envergonhada. Portanto, se nos dão 23, é porque temos 30 de certeza absoluta. Meus caros, ficamos por aqui neste segundo vídeo, mas eu já vos ameaço que vou fazer ainda um terceiro, porque temos muita matéria para tratar e muito importante. Muito obrigado e até já.